Graça e paz, povo de Deus, Deus abençoe. Esses dias eu estava na estrada e eu falei que nós iríamos discutir sobre o tema Elohim. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu demorei um pouquinho para postar esse vídeo, eu estava pensando em ter postado ele há dias atrás, porque eu estava realmente aguardando um posicionamento dos nossos amigos, irmãos trinitários, sobre o assunto, e realmente há um silêncio que chega a ser mórbido na comunidade triteísta, que eles gostam muito de atacar, de ofender, de falar, de postular, de denominar, mas não gostam de explicar, né? E aqui também já vai esse recado para os nossos amigos e irmãos unicistas. Eu recebi também uma quantidade de mensagens de unicistas também, e eu agradeço todo o apoio, todo o empenho. Mas, queridos, a ideia realmente não é empurrar goela abaixo para um pobre de um trinitário que não consegue sequer ler a Bíblia Sagrada a mensagem do nome. Não, a ideia é explicar e deixar claro que contra fatos não há argumentos. Deixar claro que o argumento teologal unicista, ele é claro, ele é bíblico, ele é teológico, ele é racional e ele não tem nada de emocional, ok? Uma vez dito isso, vamos aos fatos, vamos à compreensão de Elohim. O termo Elohim, ele é um nome exclusivo e bíblico de Deus. É óbvio, é bem claro que a palavra El, né, Deus, ou El, Deus, e o sufixo Him, H-I-M, final, ele é plurativo. Claro, isso é óbvio. O que não nos dá o direito de traduzir esse termo para deuses. Assim como no nosso português, a palavra Deus também é plurativa. Se nós tirássemos o S final da palavra Deus, que é uma palavra monossilábica, ela não pode ser dividida. Se nós tirássemos a palavra S do final, seria Deu, e não tem sentido. O S, ele é plurativo. E o que quer dizer isso? Não quer dizer jamais que no princípio criou Deus os céus e a terra, estava um tratado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque é um princípio plurativo. O sufixo rim é a forma plural de um outro nome hebraico do nome de Deus. Já mencionamos em alguns momentos sobre a importância da compreensão teologal, e hoje eu quero insistir um pouquinho mais sobre isso. Alguns estudiosos trinitários, principalmente porque a nossa ideia, como eu disse, é sempre ir à luz do conhecimento. Alguns teólogos trinitários, e por mais que sejam trinitários, eles defendem essa tese baseada em alguns textos que eu quero apresentar para vocês. O princípio, que nem eu falei de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Perfeito. Logo, nós temos no mesmo linguajar em hebraico, nós temos o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E o mesmo termo Elohim está ali. Isso se dá pela simplicidade do hebraico e não por outro motivo. E ainda em Salmos capítulo 82, versículo 1 diz: Deus, Elohim, está na Assembleia Divina e julga no meio dos deuses. Elohim, repete novamente. Salmos 82, versículo 6 diz assim: eu disse, vós sois deuses, Elohim, e filhos do Altíssimo todos vós. Baseado nesses versículos que tem a mesma simplicidade de grafia, os teólogos trinitários e teólogos, nós não estamos falando do irmãozinho que não tem conhecimento de teologia, não, nós estamos falando de teólogos renomados, e aqui vai todo o meu respeito a essa classe de estudiosos da palavra de Deus, baseado nesse término. Então eles afirmam que
Gênesis 1:1 está escrito: no princípio criou deuses os céus e a terra. Ora, pensemos nesse absurdo tradutivo e pensemos assim: no princípio criou deuses os céus e a terra. Então, quem criou os deuses? Os céus e a terra? No princípio criou deuses os céus e a terra. Quem criou Deus? Os céus e a terra criaram os deuses? Ou os deuses criaram os céus e a terra? Eu sei, você, meu amigo trinitário, está falando, é óbvio que os deuses criaram os céus e a terra, porque nós temos um artigo plurativo aí, os céus e a terra. Os indica então que foram os deuses que criaram os. Nesse sentido, nesse princípio, nós deveríamos então olhar: no princípio criou deuses os céus e a terra. Os deuses criaram os céus e a terra. Nesse caso, numa religião meramente cristã e trinitária, então os deuses que criaram os céus e a terra, então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seria isso? Perfeito. Pergunto, por que então o verbo criou está no singular e no passado? Nós podemos admitir um erro de grafia no primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Porque então o correto seria: no princípio, os deuses criaram os céus e a terra. E o artigo deveria ser repetido, os. E ele não está repetido. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso nos dá a indicação de que realmente a palavra Elohim aí não está falando de uma quantidade de deuses. Não está falando de uma cerimônia, de uma assembleia de deuses, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, reunindo para escolher a cor da mata, reunindo para escolher a cor do mar, reunindo para escolher os bichos que iriam colocar. Não. Isso está querendo dizer que esse Deus, que também no português, a palavra Deus, volto a insistir, também no português, ela é plurativa, mas ela é monossilábica. Isso indica que essa palavra tem uma profundidade ainda maior. Veja o que diz o Rabino Stanley no seu livro O Sinal do Templo. E ele fala exatamente assim: os cristãos são, por supostos, autorizados a crer em uma concepção trinitária de Deus. Porém, seu esforço para basear essa concepção na Bíblia hebraica leva a voar diante do testemunho aplasmante da Bíblia. As escrituras hebraicas são claras e inequívocas quanto à unicidade de Deus. Isso é um rabino falando. Outro judeu comentando isso, o Dr. Greenberg, ele fala da seguinte maneira: deixa eu falar para vocês aqui. Seja que os cristãos sejam acusados de politeístas ou triteístas, e que seja admitido no conceito cristão, apesar desse absurdo, é uma forma de monoteísmo. Um elemento sempre aparece: o ser humano não pode crer na Trindade e ser judeu. Apesar de que, se o cristianismo crê no monoteísmo, todavia não parece ser suficientemente monoteístico para ser qualificado como um judeu verdadeiro. Isso é o que o Rabino Greenberg fala sobre isso. Ou seja, o que ele está dizendo é que há uma usurpação da Bíblia judaica para a adequação da mentira católica da Trindade. Queridos irmãos, deixa eu afirmar para vocês: nós, o povo pentecostal, nós, o povo apostólico, nós, o povo do nome, da fé unicista, nós cremos e usamos o término Elohim como um dos nomes do único Deus verdadeiro das Escrituras
usado no idioma hebraico. Lembra você que o Senhor fala que Ele revelaria por completo o seu nome? Então, existe uma revelação gradativa do nome. Eu não vou falar sobre isso hoje, quem sabe um outro dia